Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Boa noite, meus queridos. Nessa noite eu quero convidar você, que assim como eu, é um milagre, você que teve uma experiência toda especial com o Senhor, para que nós venhamos fazer um momento de gratidão, um momento de agradecimento ao nosso Deus. Você pode fechar os seus olhos aí? Senhor Jesus, nessa noite eu te agradeço, meu Pai eterno, pelo Senhor ter mudado a nossa sorte. Muito obrigado, meu Deus eterno, pelo Senhor ter mudado a nossa história. Há quantos que o Senhor veio com a cura, com a provisão, com a transformação, quantos que não podiam ter filhos, e hoje o Senhor mudou a história e eles têm os seus filhos no braço. Oh meu Deus, há quantos o Senhor libertou. Muito obrigado, Senhor, porque só parecia que era impossível, e o Senhor mudou a nossa sorte. Muito obrigado, Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Por isso usa-me, Senhor, usa-me. Sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, só parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluias, glória a Deus. Que coisa linda, né, que o Senhor fez nas nossas vidas. E agora nós vamos cantar do seu tempo e no seu jeito. Ele age nas nossas vidas, amém? E graças a Deus que é no tempo dele, no jeito dele, porque nós temos a certeza que será sempre o melhor para nós, amém, queridos?
lá, lá, lá. Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou do seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, amém. Alô? Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou do seu tempo, seu jeito, seu reino. Eu agradeço a Deus porque tem o seu tempo, seu jeito, seu reino. Eu agradeço a Deus porque tem o seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Esse último louvor que nós vamos cantar, ele diz algo muito interessante. A frase é o seguinte: se eu me humilhar e colocar tudo no altar do Senhor, Ele se inclina e ouve o nosso clamor. O se humilhar está relacionado a reconhecermos quem Deus é e quem nós somos. Que nesse louvor que nós vamos cantar agora, nós possamos refletir, possamos olhar e entender o quanto dependente de Deus nós somos. Que o Senhor Jesus venha falar ao nosso coração e nos fazer compreender que quando entendemos o quanto dependemos dEle em todas as áreas das nossas vidas, a nossa vida muda, porque ouvimos, buscamos a direção dEle, conseguimos compreender o tempo, o jeito dEle, e só nós saímos ganhando nessa história. Isso é mais que certo. Cantemos, meus queridos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a reconhecer isso. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos
clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh Deus, ajuda-nos, meu Pai, a se render, a reconhecer, Pai, que somos dependentes de Ti. Que não venhamos ter vergonha, que não venhamos, meu Pai eterno, não querer isso, Pai, porque estamos nos prostrando diante de um Deus que cuida, estamos nos prostrando diante de um Deus que é amor. Ajuda-nos, Pai, a se humilhar diante de Ti. Deus abençoe. Ansioso, cansado de ter medo do futuro, a incerteza e todos os pensamentos não dão uma trégua. Isso te faz mal e eu não gosto de te ver assim. Posso te ajudar, te ouvir e estar com você? Eu sou Jesus, acredite em mim, eu acredito em você. Graça e paz, irmãos. Glória a Jesus por mais uma noite que nos concede para juntos louvarmos ao Senhor com essas canções maravilhosas que falam ao nosso coração. Graças a Deus por mais esse encontro
mesmo que distantes, mas estar distante não significa estar isolado, né? Nós estamos juntos e ligados no corpo de Cristo. E eu quero convidá-los a ler um texto, porque eu quero orar por vocês. Eu quero orar pelas famílias da igreja. Eu quero orar por todos aqueles que têm sofrido. E falar desse jeito é ser generalista, né? Porque todos nós, em certa medida, temos sofrido por conta da pandemia. Alguns parentes, alguns amigos têm chorado a perda de seus familiares, e eu quero orar por todos eles. Mas antes de orar, eu quero convidá-lo a ler em Colossenses, capítulo 4, o versículo 11. Nós temos às quintas-feiras meditado, né, no livro de Colossenses, e lendo a carta mais uma vez essa semana, eu me deparei com esse texto do capítulo 4, o versículo 11, e achei interessante para a nossa reflexão desse momento de oração e de intercessão. O texto diz assim, começando na parte B: esses são os únicos da circuncisão, ou seja, são os únicos judeus que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Só esse trecho do texto. Paulo está falando de alguns irmãos. Paulo está falando de Barnabé. Paulo está falando de Marcos. Paulo está falando de Aristarco, que foram irmãos que estiveram com ele nas suas dificuldades, na sua caminhada da vida. E Paulo diz, testemunha sobre eles, que eles têm sido fonte de ânimo. Queridos, eu quero convidá-los a orar e nós vamos orar logo em seguida. Mas o meu desejo e a minha oração é que nós sejamos fonte de ânimo para os nossos irmãos, nesse período em que estamos vivendo. Que a minha palavra, que o meu abraço, mesmo que virtual, que os meus ouvidos, que a minha oração sirva de ânimo, de motivação para os meus irmãos e irmãs, para os meus amigos e amigas, para os meus familiares, para os meus parentes, nesse período complicado da história humana, das nossas vidas, que a gente seja fonte de ânimo no reino de Deus, porque Paulo diz isso, né? No reino de Deus eles têm sido meus cooperadores e motivo de ânimo para mim, que a gente seja motivo de ânimo para alguém. E vamos começar orando. E vamos começar nesse momento. Se até hoje eu não fui motivo de ânimo para alguém, vamos começar a partir de agora. E eu te convido a orar por todos que têm sofrido, orar por todos que necessitam da nossa intercessão e que você sabe que precisa da sua oração nessa hora. Então vamos orar por todos os pedidos de oração no chat, por todos os pedidos de oração que eu e você temos recebido durante a semana. Então eu te convido a fechar os olhos e orar comigo nessa hora. Pai, oramos no nome de Jesus. Oramos agradecidos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre será bom. Nós oramos a Ti pedindo que tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Muitos de nós já estamos cansados, ó Deus, da quarentena. Muitos de nós estamos cansados, ó Deus, por conta do afastamento. Muitos de nós estamos cansados. Renova as nossas forças, Senhor. Renova as nossas forças para continuarmos a caminhada. Para continuarmos a caminhada com prudência. Para continuarmos a caminhada como
fiéis discípulos do Senhor, sendo pessoas que sejam ânimo, fonte de ânimo para os nossos irmãos, familiares, para todos aqueles que caminham conosco e próximo de nós. Nos dê força para isso, nos dê graça para isso. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada irmão, irmã, cada pessoa necessitada, Senhor, de um abraço, de um conforto nessa hora. Que o Teu Santo Espírito visite o meu irmão, a minha irmã nesse momento, dando ânimo, revigorando as forças, trazendo vigor para a caminhada. Abençoe aqueles que têm sofrido, Senhor, diretamente a perda de um ente querido. Ó Senhor, tem misericórdia destes. Traga conforto, consolo a esses corações. Ó Deus, seja o Espírito Santo acolhedor desses nossos irmãos, para a glória do Teu nome. Pedimos ao Senhor que receba a nossa oração nessa hora, para a glória do Teu nome. Recebe a nossa oração. Oramos no nome de Jesus. Já te agradecemos. Amém. Meus queridos, como de costume, nós vamos contribuir nessa hora. Contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu nem vou usar outro texto bíblico para ministrar a oferta nessa hora. Eu vou utilizar novamente esse aqui. Que a gente seja fonte de ânimo, como esses irmãos eram para Paulo. Para o reino de Deus, é necessário as finanças. Para a manutenção da obra do Senhor, melhor dizendo, é necessário as contribuições. Por isso, eu te incentivo a contribuir. Está aí os dados da nossa igreja, está aqui o QR Code, tem aí os caminhos para que você contribua. E contribua, como eu sempre digo, com alegria, com gratidão, não por pesar, não por obrigação, não por medo. Contribua com alegria, pois assim Deus recebe a nossa contribuição. Pois assim a nossa contribuição chega diante de Deus como incenso suave, como forma de culto, como forma de gratidão. Faça isso com alegria, faça isso com generosidade. E a generosidade jamais estará no valor monetário, mas estará nessa disposição e no sentimento do nosso coração em contribuir. Contribua com alegria nessa noite. Eu quero mais uma vez orar por você, para que o Senhor continue abençoando a sua vida na área material, na área financeira, que o Senhor continue abençoando os seus negócios, que o Senhor continue abençoando o seu trabalho, dando manutenção nesse período caótico, né? Onde os números de desempregados e pessoas passando por necessidade aumentam. Mas eu glorifico a Deus, porque nós temos sido o reino de Deus na terra, um sinal do reino de Deus na terra. E isso eu falo com um orgulho santo, com um orgulho não vaidoso, mas com um orgulho da comunidade onde eu sirvo a Deus. Porque não falta pão, não falta a cesta básica. E eu muito me alegro quando a gente tem uma assistência social ativa na igreja, onde pessoas têm o pão de cada dia garantido pela sua generosidade, pela generosidade da nossa comunidade. Então eu quero orar por você mais uma vez. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós oramos mais uma vez, no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus. Oramos agradecidos a Ti, Senhor, porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem ajudado a sua igreja. Muito obrigado. Eu peço a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que contribuirão nessa noite para a manutenção da Tua casa, da Tua obra. Abençoe a todos que contribuirão e aqueles que também não irão contribuir na data de hoje. Que a bênção do Senhor seja de igual modo. O importante, Senhor, que eu te peço é que todos nós tenhamos consciência de que ofertamos como forma de culto ao Senhor. Essa é a minha oração e é o que eu te peço.
Peço também que abençoe a cada irmão que é empreendedor, que é empresário. Que o Senhor continue dando graça e sabedoria a ele, para que mantenha os seus negócios. Senhor, eu te peço que mantenha a prosperidade nos negócios dos teus filhos. A nós e a todos os que são trabalhadores, que o Senhor dê da sua graça, dando manutenção aos nossos trabalhos. Que não haja mais cortes, ó Deus. Que não haja mais demissões, mas dê manutenção, Senhor, à vida dos teus filhos e dos teus queridos. Essa é a minha oração, que eu oro no nome de Jesus e já te agradeço, Deus. Amém. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, irmã. Contribua com alegria. Amém. Graça e paz, boa noite. Mais uma vez estamos juntos, cultuando ao Senhor. É um prazer poder partilhar com você da palavra de Deus. Convido você a ler comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17. Um texto que acredito que eu já preguei aqui diversas vezes e já conversamos sobre ele muitas vezes. Texto que fala sobre a vida de um jovem. Um jovem que resolve ir viver a vida da maneira que ele entendia ser a ideal. Leiamos então Lucas capítulo 15, versículo 17, que diz assim: Então caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Senhor Deus e Pai, eu oro nesse momento. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de ler a sua palavra com os meus irmãos e com as minhas irmãs, Pai. Abençoe a todos aqueles que estão conosco, ouvindo esta mensagem, aqueles que ouvirão em outro momento, que o seu Espírito fale aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu quero falar sobre a casa. Um lugar chamado casa. E quando eu penso na minha própria casa, eu penso em conquistas, eu penso em projetos, eu penso em sonhos, eu penso em felicidade, eu penso em superação, eu penso em dificuldades. Mas o essencial que eu enxergo quando eu olho para a casa, ou para a minha casa, eu enxergo o cumprimento da vontade de Deus. Porque é na minha casa que eu me sinto bem. É entre a minha família, entre as brincadeiras e as risadas do meu filho e da minha esposa, entre os abraços destes que compartilham das minhas angústias, este é o lugar que eu me sinto bem, a minha casa. Só que quando eu olho para trás, e as minhas memórias, nas minhas memórias eu recupero as minhas experiências vividas na casa dos meus pais, diversos sentimentos surgem no meu coração, porque ali foi o lugar onde eu me construí, onde a vida me formou
os exemplos dos meus pais contribuíram diretamente no que eu sou. Eu fui instruído, eu fui formado e eu fui informado. Quando eu penso então nesse lugar chamado casa, eu penso num lugar de referência. Eu penso num lugar de transmissão de valores. Nós pensamos num lugar que se refere à construção da vida. E é nesse contexto que nós lemos uma história que fala de um rapaz que viveu parte de sua vida entre a sua família. Só que em algum momento ele resolveu, por alguma circunstância da vida, ele decidiu abrir caminho para novas experiências. Ele resolveu adquirir recursos e viver a vida. E eu não julgo esse rapaz por essa decisão. Eu não julgo esse jovem nesta parábola que Jesus está contando, dizendo que ele foi infantil em decidir viver novas experiências. Eu julgo o resultado destas novas experiências. Eu julgo as escolhas que ele fez ao longo da caminhada da vida, que resultaram em dificuldades, que fizeram com que ele amargasse e provasse das mais complexas realidades da vida ao estar longe agora de sua casa. Se nós retornarmos no capítulo 15, lemos o versículo 17, mas ao lermos o verso 12 e ao verso 13, nós vamos ver um jovem chegando até a casa do seu pai, nessa história contada por Jesus, dizendo assim para o seu pai, no verso 12: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Perceba que esse moço, em algum momento da vida, ele tem um estalo e diz: olha, eu vou seguir, eu vou viver, eu vou me emancipar, e será como eu quero. E me parece, conforme nós lemos no verso 13, que esse moço resolve ir para um lugar distante. Contudo, não se tratava de um lugar desconhecido. Não se tratava de um lugar em que ele não tivesse informações a respeito do que se vivia ali naquele lugar. Esse homem, este jovem, ele reúne todos os seus bens, a sua riqueza, todo o seu dinheiro, e ele sai pela vida, porque ele entendia muito bem o que ele queria. Ele sabia qual era o seu destino. Ele sabia qual era o ponto exato onde ele queria chegar. Ele sabia que ir para a região onde ele tinha determinado no seu coração, que ir para lá, ele iria experimentar um lado da vida que ainda ele não tinha experimentado. Eu preciso pensar com vocês aqui em algo muito interessante. Que enquanto nós não temos o que gastar, não corremos o risco de nos perder com os prazeres que nos distanciam da vida e da segurança da casa do Pai.
Enquanto a gente não tem o que gastar, a gente não se perde. Enquanto a gente não se sente poderoso, enquanto a gente não se sente cheio de capacidade, enquanto você não se sente poderosa, autossuficiente, você não corre o risco de se perder com os prazeres que te distanciam da vida e da segurança da casa do seu pai. Quando resolvemos dar um passo, então, na direção contrária da vontade de Deus, a gente sabe exatamente o que nós estamos querendo com isso. Quando a gente resolve caminhar na vida como se não houvesse amanhã, viver como se o agora, o daqui a pouco não existisse mais, a gente sabe exatamente o que nós estamos querendo. Isso me faz lembrar da história de Adão e de Eva, dos primeiros seres humanos criados, que no drama da queda da criação, estes resolvem rejeitar uma ordem simples dada por Deus. Vocês vão viver no jardim, na casa que eu formei para vocês. Vocês vão fazer quase tudo. Vocês vão comer fruto de todas as árvores que existem ali, mas no meio do jardim tem uma árvore e um fruto. Dela vocês não vão comer. Só que o texto e a história da criação narrada pelo Gênesis nos mostra que essa humanidade, esses homens, eles decidiram rejeitar, permanecer debaixo daquela condição estabelecida pelo Pai, por Deus, porque eles sabiam exatamente o que eles queriam. Aquele garoto, ao pegar sua parte dos seus bens, uma terça parte daquele dinheiro, e ao seguir pela vida, ele sabia o que ele queria fazer com tudo aquilo. Ele sabia que aquela emancipação, por mais gratificante, por mais que fizesse bem para a sua alma, ele sabia que agora ele ia viver as suas paixões, os seus amores. Contudo, ele não tinha considerado que ele sairia da casa do Pai. Ele sairia debaixo da segurança da casa do Pai. Às vezes eu me pego desejando algumas coisas, entre elas, voltar para minha casa. Às vezes eu mando mensagem para minha esposa e eu digo para ela: tudo que eu queria nesse momento é estar na minha casa, com a minha família, porque é o lugar onde eu me sinto seguro. Esse jovem não considerou isso. Ele não considerou a segurança do seu lar, os cuidados do seu pai. Antes ele se emancipou. Antes ele quis viver as aventuras do filho mais novo daquela casa. Me parece que Jesus nessa parábola está dizendo: o homem sabe muito bem o que está escolhendo ao decidir pelos seus próprios caminhos. Não queira enganar a si mesmo, dizendo: eu desconhecia o resultado das minhas escolhas. O que na verdade nós estamos fazendo, por vezes, quando decidimos por ir pelas nossas empolgações, às vezes a gente quer se convencer, e a gente fica tentando achar sinais na vida que vão nos convencer de que aquela escolha que fizemos foi a melhor escolha que poderíamos ter feito para a vida.
devemos assumir que nem sempre fazemos o que é certo. Não dá para tampar a realidade das nossas escolhas e dizer que algo foi feito sem vontade ou consciência. Quando foi que você entrou numa dividida para perder? Quando foi que você iniciou um processo, uma luta, uma briga para perder? Quando foi que você disse algo, que você buscou comprar, adquirir algo para ser infeliz? A gente sempre se convence, diz para nós mesmos, em algum momento da nossa existência, faça isso porque você então será feliz, decida por isso porque então você será feliz, vá para tal caminho porque então você será feliz. Mas isso são afirmações ou autoafirmações que fazemos apenas para trazer paz para a nossa consciência. Deus estabelece uma conversa com uma outra figura do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, chamada Caim. Caim vivia com seu irmão Abel, dia após dia, experimentando a beleza da criação, fazendo ofertas, vivendo uma religiosidade, tendo práticas saudáveis da sua religiosidade. E num determinado momento, Deus chega para Caim, antes de Caim cometer um crime, tornar-se, segundo a narrativa bíblica, o primeiro homicida. Deus chega para Caim e diz assim: Caim, se procederes bem, não é certo, não é que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. Te cumpre dominar o seu desejo, Caim. Não é porque o mal está batendo à sua porta que você vai decidir pelo mal. Cumpre a você dominar os seus desejos. C.S. Lewis, falando a respeito das vontades humanas, ele disse o seguinte: há somente duas espécies de pessoas no final. Aquelas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz no final: tua vontade será feita. Campbell Morgan disse: há uma coisa infinitamente melhor do que fazer uma grande coisa para Deus. É estar onde Deus quer que estejamos. É fazer o que Deus quer que façamos. E não ter nenhuma vontade à parte da vontade dEle. As vontades daquele moço os levou a perder os seus recursos necessários para a sobrevivência. As vontades deste jovem que resolve sair da casa do seu pai fizeram com que todos os seus recursos evaporassem. E o texto bíblico que nós lemos inicialmente no Evangelho de Lucas está dizendo que esse moço passou a ter fome e a ter necessidades. A ter fome e a ter necessidades. Eu me recordo que, em determinado momento da minha vida, eu e a minha esposa Priscila, a quem eu
devo muita coisa. A gente chorou um bocado e nos faltou o recurso para realizarmos muitas vezes o básico da vida. Contudo, o fato de eu me encontrar em casa, aquelas dificuldades não me fizeram experimentar a fome. Embora faltasse algumas coisas materiais, eu não tinha necessidade no que se refere a viver. Com ela, e ela comigo, nós vivíamos. Por vezes, aqui nessa comunidade, nós nos ajoelhávamos, sabendo da dimensão do nosso problema, e nós chorávamos, confiantes no Deus da provisão e da segurança. E quando voltávamos para a nossa casa, embora os problemas continuassem, na nossa casa, a gente sentia a segurança vinda do próprio Deus, nos consolando, nos trazendo paz, nos trazendo tranquilidade. Meus irmãos, faltou para este jovem muitas coisas quando ele decide sair e viver segundo as suas próprias vontades. E se não bastasse este jovem, depois de perder os recursos necessários para a sua sobrevivência, depois de ter fome, depois de ter profundas necessidades, se não bastasse, esse jovem encontra lá no final do túnel uma luz que para ele era a luz da salvação. E a gente se apega a todo tipo de esperança, porque a gente não quer viver no chão, a gente não quer viver caído. Ora, quem não se agarra a todo tipo de esperança quando está vivendo momentos de desesperança? Não foi diferente com esse moço. Esse moço tinha se afastado da casa do seu pai, estava bem longe, e de repente ele encontra trabalho. Quem não tem recursos, quem não tem casa, quem está com fome, encontra trabalho, logo que vem na cabeça, uau, os meus problemas acabaram. Encontrei um empregador, encontrei um patrão. Se encontrei um patrão, terei salário por conta do meu trabalho. E se a gente observar o capítulo que a gente leu do Evangelho de Lucas, no versículo de número 15, nós vamos perceber algo bem interessante no texto que nós lemos. No verso 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este, observe, o mandou para os seus campos a guardar porcos. Gente, demérito algum, problema algum aqui em cuidar de porcos, problema algum aqui em trabalhar no campo. Fazia parte desse sistema da vida. As produções, o trabalho era campesino. Só que o que a gente tem que ter em mente, que essa experiência, que a princípio seria uma experiência de consolação, se transformou numa experiência de extrema angústia. Porque o versículo 16 vai nos dizer agora o seguinte, observe: ali,
desejava ele fartar-se, olha só, das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Na verdade, a vontade desse moço de comer a comida dos porcos era a consequência de uma realidade, de uma verdade. Ele não estava recebendo o suficiente pelo seu trabalho. O seu patrão, o seu empregador, aquele que iria garantir a emancipação de sua vida, o sucesso de suas escolhas, talvez era um patrão injusto, um patrão imoral, um patrão opressor, que fazia com que ele trabalhasse, com tudo o que ele recebia, não era suficiente para produzir a ele condições de manter a sua vida e se alimentar. Ele não era saciado, porque não recebia por aquilo que ele produzia. A gente precisa se lembrar que nós estamos falando de uma história contada por Jesus, uma parábola. E nessa parábola tem uma plateia que está ouvindo Jesus, que está atenta às suas palavras, e ali nós temos nessa plateia publicanos, pecadores, nós temos gente desprezada, gente que vivia debaixo de humilhação e humilhação, gente que era entendida pela sociedade como pessoas desprovidas de graça, de carisma, de bondade, gente à parte, gente que carregava um X nas costas, gente que talvez não tinha muita perspectiva sobre a vida. E quando esses homens estão ouvindo essa história de Jesus, eles se identificam. Pera lá, nós somos como este garoto. Nós trabalhamos, nós vivemos, fazemos as nossas escolhas. E parece que não resulta em absolutamente nada. Estamos sempre com fome. Estamos sempre vazios. O buraco aumenta. Nada nos sacia. A vida parece que nos ilude, que nos envolve e nos engana. Esta cena então, de fome e desespero, parece que faz com que este jovem, voltando à história que Jesus está contando, resolva consertar a sua caminhada e se submeter novamente àquele que ele nunca deveria ter deixado de se submeter. Porque está debaixo desta nova autoridade, ele viu que o resultado era fome, morte, tristeza, comida de porco. Talvez você que me escuta nessa noite ou em algum outro momento, você esteja vivendo uma situação de muitas decisões. E você se vê escolhendo uma coisa e indo e vivendo e escolhendo outra e indo e vivendo, e parece que a vida cada vez mais vai perdendo o seu sentido. Algumas escolhas que você achava que daria certo não estão dando certo. Algumas escolhas que você fez, de repente, ela trouxe à tona uma realidade que você não queria perceber. Que realidade que é essa? Escolheu errado.
Pode ser que os seus muitos caminhos te levaram a querer simplesmente saciar a fome, o seu vazio. Pois é, não disfarce o seu sofrimento. Não disfarce a sua angústia. Talvez os caminhos que você escolheu, de fato não é aquilo que você imaginava. Jesus continua então contando essa história para esse grupo de pessoas. E a gente tem que se lembrar então que quem estava lá com eles nessa plateia eram os publicanos, os pecadores, e também tinha um outro grupo nessa plateia, que eram os religiosos. Uns ouviam a história de Jesus, se enchendo de empatia, parecia que tinha a ver com a vida deles. O outro grupo de religiosos ouviam a história contada por Jesus, logo eles já cheio de pressupostos, cheio de preconceitos, eles já começavam a interpretar tudo o que estava acontecendo com base no que eles entendiam sobre a vida. Aí o versículo 17, do capítulo 15, de Lucas, vai nos dizer que esse jovem, ele resolve então voltar para a sua casa, e o texto diz assim: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Olha só, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Enquanto ele estava ali trabalhando para um patrão injusto, ele se lembra da sua casa, do patrão, dos trabalhadores que ali executavam as suas funções. Ele se lembra da sua casa e ele olha para os trabalhadores da sua casa e diz: os trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. E eu aqui morro de fome. Caindo em si, então, o moço se lembrou que além de um patrão bom, que ele deixou nas terras distantes da vida, ali ele tinha um pai. Um pai. Talvez você diga: Fernando, tem jeito para mim? Se eu voltar para minha casa, eu consigo restabelecer as mesmas alegrias que um dia eu tive? Sim. A grande questão é a nossa disposição em querer voltar. A grande questão é a nossa disposição em querer retornar para casa. Quando você está cheio da predisposição em retornar, certamente ao retornar, você se encherá da alegria do retorno. O Cristo devolverá a você, o Cristo devolverá a você a paz que você deixou quando decidiu sair. Jesus está dizendo nessa parábola para todos que estavam ali ouvindo: está vendo?
Essa é uma história real da vida, que muita gente escolhe caminhos que resultam em grandes fracassos. Bom, mas as autoridades religiosas estão na plateia. Os religiosos estão ali para julgar. Os religiosos estão ali para criticar. E por favor, escute isso. Tampe seus ouvidos para a voz dos religiosos. Eles só querem criticar mesmo. Tampe seus ouvidos para a voz dos religiosos. Eles querem matar. Porque quando no versículo 17, 18 e 19, 17, 18 e 19 do Evangelho de Lucas, quando esses versos começam a apresentar o desejo do menino de voltar, do jovem de voltar, Lucas vai narrar dizendo assim, na fala do próprio jovem, no verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. É como se ele estivesse dizendo para o pai: Pai, eu não sou digno da sua paternidade por conta das minhas escolhas. Eu não sou digno do seu amor paterno. Contudo, veja pelo menos em mim uma capacidade produtiva e me trate como um empregado teu. A atitude desse moço foi a atitude do retorno, foi a atitude do arrependimento, a atitude de quem queria voltar para casa, onde tinha pão com fartura. E aqui, meus irmãos, está um ponto importante desta história, porque me parece que toda esta narrativa, esta parábola contada por Jesus, essa história não gira em torno deste filho que abandonou a casa. Parece-me que essa história gira em torno de um pai que está cheio de amor e esperanças em relação ao retorno do seu filho. Só que na história que Jesus está contando, os religiosos estão já concluindo o resultado da história, porque às vezes tem certos filmes que a gente assiste na vida, certas histórias que a gente ouve na vida, pelas experiências que a gente adquiriu, por aquilo que nós conhecemos, por aquilo que nós desenvolvemos, que a gente já sabe qual será o desfeito ou os efeitos daquela história. E pelo fato deles serem religiosos, fariseus, por serem escribas, gente que conhece o Antigo Testamento, e a história está sendo contada num ambiente judaico, num ambiente religioso, eles interpretam: o filho mais novo vai voltar, como resultado do seu retorno, ele vai ser castigado, porque ele saiu, abandonando sua casa. Ele pediu a sua herança como se estivesse dizendo ao seu pai: olha, eu sei que isso é meu só quando morrer, mas eu antecipo todo esse processo de morte, sepultamento, herança. Eu quero agora o que é meu, e eu quero seguir na vida. Este moço é um moço rebelde. A lei dizia para apedrejar o filho rebelde. Então os religiosos estão dizendo, estão concluindo, o resultado desse retorno vai ser a ação de um pai religioso que pune com justiça o seu filho.
Só que a história diz que quando o filho adentra os limites da casa do pai, meus irmãos, tudo muda de figura. Sabe aquele filme que o final é inesperado? Sabe aquele filme que você diz, uau, eu nunca imaginei que esse seria o final? É o que está acontecendo aqui nessa história. Porque, de repente, o verso 20 do capítulo 15 de Lucas vai dizer assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Os ouvintes da parábola ficaram perplexos. Os religiosos diziam: o salário é a morte. Contudo, aquele pai, a história do Cristo extrapola a lógica humana. Porque aqueles que mereciam castigo, agora no Cristo, encontram acesso para ir para a casa do Pai. E na casa do Pai existe segurança, existe alimento, existe paz, existe abraço, existe carinho, existe filiação, existe paternidade. O filho, segundo a narrativa, a história que Jesus está contando, entendendo que esse era o único caminho a ser percorrido, contudo não esperava os resultados da reação do pai. O pai o recebe como um patrão misericordioso, perdoa e o sacia. O versículo 22 do capítulo 15 vai dizer assim para nós, e isso é muito belo. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponham nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram todos a regozijar-se. O pai, o patrão desta casa, devolve àquele moço seus direitos de usufruir das alegrias de estar em casa, pois aquele que estava morto, aquele que estava perdido, foi achado. É como se Jesus estivesse dizendo a todos os seus ouvintes: por fim, vocês que me escutam, suas escolhas os fizeram filhos desobedientes. Suas escolhas os levaram para ser
subjugados por um patrão cruel. E vocês não encontraram o que buscavam. O salário de vocês era a morte. No entanto, vinde. Eu me entrego por vocês, para que vocês possam entrar na casa do meu Pai. E eu ofereço a vocês pão, alimento, segurança, vida, paz. E uma paz que o mundo não pode roubar. Que o Cristo toque no seu coração, te mostre o quanto você é importante e especial. Que você entenda que por mais longe que você vá, ao decidir retornar, Ele vai ao seu encontro para te abraçar, para te cobrir com o seu perdão. Enquanto a religião mata, o Cristo que é a vida, Ele te cobre com o perdão, te cobre com a reconciliação, te cobre com a misericórdia, te cobre com o amor. Que você encontre forças para voltar, sabendo que ao voltar, você tem um Pai. Um Pai que quer te abraçar. Porque eu tenho certeza que você sente saudade da voz desse Pai. Saudade da voz deste que te mandava ou que chamava para entrar. Saudade deste que queria caminhar contigo. Saudade deste que era o seu amigo. Saudade deste teu Pai. E talvez você diga: eu sei que eu não mereço. Eu não tenho para onde ir. Oh, que saudade de conversar contigo. Oh, que saudade do meu Pai, do meu amigo. Talvez você queira muito voltar ao amor da casa do Pai. Ou você está se sentindo um tanto quanto desafiado pela vida e tentado a buscar os seus próprios caminhos. Mas o Espírito Santo está falando com você nesta hora. Não saia da casa do seu Pai. Porque na casa do seu Pai existe segurança, existe conforto, existe alimento, existe um lugar tranquilo para repouso. E esse lugar é os braços do seu Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. No nome de Jesus. Amém. Existe uma voz dentro de você que te mostra o caminho certo. Ela está sempre presente. No caminho de volta para casa, nos momentos difíceis, quando você quer fazer algo errado. As pessoas chamam isso de voz da consciência, premonição, intuição. Mas essa é a minha voz, a voz de Cristo.
ela ecoa quando você precisa tomar uma decisão. Ouça o que eu tenho a dizer. Você morre aos poucos quando escolhe fazer o que é errado. E você sabe disso. Você sente vergonha e abafa a minha voz. Mas eu te amo e não quero que você sofra. Por isso eu morri na cruz, para colocar sobre mim os seus erros e a sua vergonha. Ouça a minha voz. Ela pode te salvar. Lembre-se que eu estou sempre por perto, a uma oração de distância. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Amém, amém. Como é bom partilhar com vocês desta palavra. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Eu espero que você aí na sua casa tenha sido
visitado pelo Senhor. E aqui a gente chega ao final de mais um culto, mais uma reunião. E eu desejo que Deus te abençoe. Eu desejo que Deus te sustente. Eu acredito e assim eu espero, e eu desejo, que logo todos nós possamos estar juntos, reunidos, como igreja, vivendo uma situação nova e diferente. Talvez num culto, todos com máscara, com álcool em gel, e separados, sem abraços e sem beijos. Espero que tão logo possamos estar aqui juntos. Estaremos nos preparando para isso. Nos próximos dias, vamos estar trabalhando para organizarmos mais ainda a nossa comunidade e prepararmos ela para esse momento de retorno. E assim que tudo estiver pronto, acredito que você participará conosco desses momentos de celebração. Deus abençoe sua vida e eu quero abençoar você, abençoar sua casa, desejar a você uma semana de boas surpresas, uma semana de paz, mesmo ainda vivendo grandes angústias e dificuldades, porque a luta ainda não acabou, meus irmãos. Ainda estamos vivendo a realidade do Covid-19. Entretanto, que em meio às aflições da vida, você tenha segurança e paz. Que Deus abençoe muito você. Que Deus sustente muito sua vida. Que Deus sustente você com suas mãos fortes, em nome de Jesus. Como a gente está acabando o culto, eu quero te pedir, por favor, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, aqui ó, curta os nossos vídeos, temos uma porção de vídeo, e eu quero mandar um beijo especial para a Isadora, lá de Diadema, que está nos assistindo, filha do Daniel, da Beth. Beijo no seu coração, Isadora, que Deus te fortaleça aí, viu? Você continue vivendo essa presença gostosa de Deus na sua vida. Deus te sustente. Todos vocês que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais, pelo YouTube, pela primeira vez, segunda vez, se inscreve no nosso canal, partilhe a mensagem que a gente aqui compartilha com vocês para outras pessoas também. Que o Senhor te abençoe. Pai, eu te agradeço por esse momento, por esse culto que nós tivemos aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, em qualquer que seja o momento que este meu irmão, essa minha irmã, estará assistindo, Senhor, esta reunião, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha visitá-los, Pai, que o Senhor venha fortalecê-los, Senhor, e aqueles que nesse momento, Senhor, precisam da sua intervenção, precisam do seu socorro, precisam da sua consolação, venha até eles, Pai, trazendo consolação e paz em nome de Jesus, Senhor. Oramos novamente, e eu oro aqui novamente, porque eu sinto a angústia e a tristeza na alma dos meus irmãos, Senhor, da minha irmã Vanessa, Pai, que perdeu o seu papai, ó Deus, nesta semana. Pai, em nome de Jesus, Senhor, console toda esta família, Pai, que está quebrada, Senhor, por conta desta realidade da perda de alguém que eles amavam tanto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, todos aqueles e aquelas, Pai, que estão clamando, Senhor, pela sua ação, trabalhe na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a todos os meus irmãos, esta comunidade, todos aqueles e aquelas que partilham conosco desta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo da promessa, e seja sobre cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.